porque o nome de Alfeu, mais conhecido, que nós conhecemos mais, é Cleofas. Cleofas e Alfeu são a mesma pessoa. Na Bíblia era comum, naquele tempo, às vezes, as pessoas serem conhecidas de duas formas, terem dois nomes, como no caso de Natanael, que foi chamado a ser discípulo de Jesus, que ficou conhecido entre os apóstolos por Bartolomeu. Então, Bartolomeu é o mesmo Natanael que Jesus chamou também para segui-lo e que disse que era um israelita que não tinha falsidade em seu coração. Então a gente vê aí Alfeu e Cleofas. Alfeu, pai de Tiago, pai de José, pai de Judas, pai de Simão, que aparece como irmão de Jesus. E quem é essa Maria que aparece como mãe de Tiago, de José, de Judas, também em outras passagens? Ela nós podemos conhecer ali em João capítulo 19, no versículo 25, aos pés da cruz, quando o evangelista João vai dizer que em pé, junto à cruz, estava Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, ou seja, a esposa de Cleofas, que era parente de Nossa Senhora, que era parente de Maria, por isso os filhos dela eram chamados irmãos de Jesus. E a tradição nos diz mais, a tradição nos diz que Cleofas também era irmão de São José, do marido de Maria. Mais um motivo para se colocar os filhos dele como irmãos de Jesus. Então a própria Sagrada Escritura, em muitas passagens, relata quem é a mãe de Tiago, quem é a mãe de Judas, quem é a mãe de Simão, e é essa Maria, quem é a mãe de José, e é essa Maria, que aí irmã de Maria, a mãe de Jesus, e que é esposa de Cleofas, que é irmão de São José. Agora, uma coisa interessante é que se Jesus ele tivesse irmãos de fato, por que no Evangelho, quando fala ali de Jesus aos 12 anos, quando eles estão caminhando para a cidade de Jerusalém, para a festa lá do templo, ali fala de Jesus, Maria e José. Jesus já tinha 12 anos. Se eles tivessem tido outros filhos, já era tempo de ali aparecerem esses outros filhos. Eu, por exemplo, eu sou 7 anos mais velho do que o meu irmão, do que o segundo filho da minha mãe. 7 anos. Né? Então 12 anos seria tempo mais que suficiente para que, ao invés do Evangelho relatar que ali foram Jesus, Maria e José para a festa do templo, relatar também outros filhos de Maria, outros filhos de José. E a Bíblia não fala isso. Só fala que ali foram Jesus, Maria e José. Nas bodas de Caná, só Jesus e Maria vão até a festa de casamento, que era uma festa de casamento de parentes deles. Não aparecem ali outros irmãos. Aí nós pegamos o Evangelho de João, capítulo 7, no versículo 25, versículos de 2 a 9, que vai falar ali dos irmãos de Jesus que pegam Jesus e que vão falando: se você quer aparecer, você tem que ir para Jerusalém. E ali no final do relato deixa claro que eles não acreditavam em Jesus. A relação familiar dos judeus não é como a relação familiar nossa. Nós podemos perceber da forma que esses
são ditos irmãos de Jesus falam com ele que esses seriam mais velhos do que Jesus. No entanto, Jesus foi o primeiro filho de Maria. Eles não poderiam falar com Jesus, Jesus sendo o primogênito, da forma como falaram, porque eles teriam que respeitar o irmão mais velho. Era a questão da plenitude. Então jamais, se fossem realmente irmãos de Jesus, filhos de Maria, eles poderiam falar com Jesus daquela forma, porque estariam transgredindo a lei. Um outro fato que nos leva a repensar essa situação, também na crucificação, quando Jesus está sendo crucificado, e ali mais uma vez Mateus 19, 25 vai dizer que Maria estava ali aos pés da cruz, e que Jesus olha para o seu discípulo amado e olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo amado a levou para a sua casa. Se Jesus tivesse outros filhos, ou se Maria tivesse outros filhos e Jesus tivesse outros irmãos, Jesus jamais poderia tomar essa atitude. João jamais poderia levá-la para sua casa. A esse tempo, a tradição nos conta que Maria já deveria ser viúva, porque quando Jesus começa a sua pregação, José não aparece mais. Então é provável que José já tivesse morrido. Jesus estava ali terminando a sua missão, e para não deixar a sua mãe sozinha, ele a entrega a João. Se Jesus tivesse um outro irmão, seria dever desse outro irmão, o segundo mais velho, depois de Jesus, tomar conta de sua mãe. E não de João, um estranho, muito embora discípulo, mas uma pessoa de fora que não tinha o porquê ter esse compromisso. Então, essa passagem na crucificação, ela deixa bem claro para nós, mais claro do que água, de que Jesus não tinha, então, outros irmãos, porque ele não poderia, tendo outros irmãos, tomar essa atitude e permitir que uma outra pessoa levasse a sua mãe para a sua casa e cuidasse dela. E a tradição mostra que a partir dali, o próprio João não se separou mais de Maria. Levou Maria todo o tempo, onde ele foi, Maria estava com ele. Então não seria justo ela, tendo outros filhos, que esses filhos tomassem conta dela? Será que se ela tivesse outros filhos, esses outros filhos permitiriam que João viesse a tomar conta de sua mãe, sendo obrigação deles uma obrigação legal, né? Da lei divina, das tradições judaicas? O segundo mais velho deveria tomar conta. Por que é que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim? Porque ela já era viúva. Então era obrigação do filho cuidar da mãe. E ela, perdendo o marido e perdendo agora o filho, ela estava totalmente desamparada. Por isso Jesus, vendo a situação daquela mulher, recupera o filho dela, ressuscita o filho dela e devolve a ela, para que ele pudesse cuidar dela até o fim da vida dela. Então, meus irmãos, quando nós pegamos a palavra de Deus, quando nós realmente queremos ver toda essa situação, as escamas caem dos nossos olhos. Nós podemos perceber claramente a palavra de Deus. Lutero, quando ele fez essa questão de só a Escritura, de nós nos fundamentarmos só na Escritura, deixando de lado o magistério, deixando de lado toda a tradição, ele nos deixa capenga, né? Porque você não pode se apoiar em uma perna só. Porque o que a Sagrada Escritura não conta, nos conta a tradição. Então foram duas coisas que Lutero fez que foram danosas para a fé cristã. Uma, essa questão da livre interpretação da Escritura. Nós não podemos interpretar a Escritura livremente. Quando nós pegamos a palavra de Deus ali na epístola de Pedro, Pedro vai dizer
que nenhuma profecia da Escritura é de livre interpretação, porque não foi a carne, não foi o homem, não foi pela vontade do homem que elas apareceram na Escritura. E depois ele vai também falar a respeito da dificuldade da interpretação das cartas de Paulo, ali no final do capítulo 3, e ele vai dizer que muitos homens deturpam o que Paulo fala a respeito da vida do Senhor e de muitas questões, como o fazem também com o restante das Escrituras. Então, não é de livre interpretação a Escritura. Nós precisamos ter alguém que interprete com autoridade a Escritura para nós. E quem é que faz isso? É o magistério da igreja. Jesus, ele ali no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1, ele vai dizer: olha, os mestres e os doutores da lei têm autoridade para interpretar as Escrituras e vocês devem ouvir o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Mas Jesus não disse que eles, porque eles faziam às vezes as coisas erradas, que eles não tinham autoridade de interpretar, não. Jesus reconheceu que eles tinham autoridade, ou seja, era o magistério judaico de interpretar o Antigo Testamento, de interpretar as Escrituras para o povo. Então quem faz para isso para nós hoje na igreja? São os bispos em comunhão com o Papa. Então eles têm autoridade de pegar as Escrituras, de pegar as tradições e interpretar, porque foi a eles que o Senhor incumbiu isso. Então essa questão de livre interpretação, quando nós fazemos tudo pela livre interpretação, acabamos por fazer coisas assim, sabe? Um dá uma opinião, outro acha uma coisa, um acha outra, e aí a palavra acaba caindo em descrédito. Quer falar? Oh. Então tudo bem, nós vamos terminar por hoje. No próximo domingo no próximo domingo eu quero falar um pouco a respeito da maternidade divina, porque nós católicos acreditamos em Maria como mãe de Deus. O que nós dizemos, o que nós queremos dizer quando a chamamos de mãe de Deus? Então